e o Nilton Mourão, Paraíso e Associação Cearense. Bom. De Olho na Cidade traz para você o jornalista Luciano Kleber. Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 23 de julho de 2019. Estamos iniciando nossa participação no programa e parte aqui da Paraíso FM, De Olho na Cidade, comandada até então pelo grande comunicador Assis Nascimento, e tendo na mesa de som Ricardo Gomes, que faz a conexão com o programa A Hora da Notícia, pela Rádio Assunção Cearense, em Fortaleza, comandado lá pelo querido colega jornalista Nilton Mourão, que estava ao lado também do Vicente Alencar. Bom dia, amigos. Como sempre, eu inicio o programa dando um bom dia especial para quem fez elevar a nossa voz nas redes sociais. E deixo sempre o apelo para que vocês compartilhem e comentem o nosso programa no Facebook e também lá no nosso canal do YouTube. Fizeram isso Olavo Souza, Paulo Porfírio, Alexandre Viana, Máximo Manuel dos Santos, Francisco Edvar, Elesbão Castro, J. Oliveira, radialista, Stanislau Monteiro de Oliveira, João Alves Freire, Carlos Henrique Souza e o Dr. Paulo Nobre. E já também aqui no WhatsApp 9616-1470, o Walter Lan e o Simão Oliveira. Bom dia, Nilton Mourão, tudo bem com você? Luciano Kleber, Fortaleza, desde ontem que chove, uma chuva gostosa, o céu de brigadeiro, e amanhecemos hoje na madrugada bastante chuvosa, chegamos aqui debaixo de chuva, e vamos que vamos, porque nossos ouvintes estão aguardando já desde as 5 horas, por esse momento contigo, Luciano Kleber. Que alegria essa chuva. Aqui teve uma chuvinha também, eu subi aqui na escada, estava molhada a escada, houve uma chuvinha de madrugada. É sempre bem-vinda essa notícia de chuva. O que não é bem-vinda é notícia mentirosa. E foi o que aconteceu ontem com o jornal O Povo, num erro crasso, horroroso, né? E eu queria já começar o programa falando sobre isso, que era a quantidade de estupros. Ontem eu achei a matéria realmente esquisita, devia ter comentado aqui. O grande jornalista Demito Túlio cometeu uma barrigada horrorosa contra a cidade de Jericoacoara. Ontem foi manchete do Povo, letras enormes aqui, chamando a atenção que teria havido 76 casos de estupros entre Jijoca e Cruz, essas duas cidades vizinhas, cidades turísticas, uma notícia que tem muito mais cuidado, porque pode abalar realmente a imagem do Ceará, o grande destino turístico até internacional hoje, que chama o Ceará, é Jericoacoara. Então, dar uma notícia dessa é realmente de uma irresponsabilidade ímpar. Então, diz que no ano passado ocorreram 84 estupros em Jijoca, né, na vila de Jeri, e Cruz, e que este ano já teriam ocorrido 76. Na verdade, essa quantidade de estupros se refere a 19 cidades. Você concentrou a quantidade de estupro que vai de Apuiarés, que é já na região metropolitana de Fortaleza, ali limítrofe com Pentecoste, até Cruz, até Jijoca, até na ponta do litoral cearense. Aí você juntar os números de estupro das cidades todas, 19 cidades, e dizer que os estupros foram apenas em Jericoacoara, quer dizer, estava havendo um negócio muito sério lá em Jericoacoara. Aí hoje traz o Povo lá em cima, com a tarja vermelha, o Povo errou. Não é a primeira vez, né? Nem a última. 76 casos de estupro referem-se a 19 municípios cearenses, e não somente entre Cruz e Jericoacoara. Era um negócio. Ontem eu fiquei assim duvidando, mas como é que é? O repórter é muito responsável. Não erra assim. É o primeiro erro grande que eu vejo do Demito durante todo esse tempo que eu acompanho. Um erro irresponsável, porque vai na onda desses coletivos, dessas pessoas que querem simplesmente fazer denúncias. Tem que ouvir sempre os órgãos, por mais que seja chato, ouvir sempre os órgãos oficiais. Aí o jornal hoje está tendo que dizer que Cruz e Jijoca de Jericoacoara registram 8
Veja só, de 76 casos atribuídos a Jijoca e Cruz, apenas 8 foram verificados lá. Ontem o jornal Povo dizia que 76 casos de estupro tinham ocorrido em Jijoca e Cruz neste ano. E hoje foi obrigado a dizer que não são 76 casos, apenas 8. A gente coloca apenas em relação aos números. É óbvio que deveria ter nenhum caso de estupro, né? É um crime contra a mulher. Em seis meses. O Povo errou. A SSPDS informa que 76 casos foram notificados nos 19 municípios da área integrada de segurança, 17, e não apenas entre Cruz e Jericoacoara. Como é que comete um erro tão grave desse, né? Porque é muito forte dizer que houve essa quantidade toda de estupros em 2 cidades em 6 meses, uma cidade turística, e que até o próprio texto dizia que era uma cidade paradisíaca, onde não havia muita questão de segurança. Aí coloca o problema, toda a problemática, né? Porque o serviço público não funciona, não tem transporte, então as pessoas moram em Jijoca e trabalham na vila, e às vezes trabalham em restaurantes e terminam o seu trabalho, sua tarefa, né, sua jornada de trabalho lá para meia-noite, são obrigadas a pegar caronas, e nessas caronas são sempre vulneráveis. 76 casos de estupro, são 8 casos. São 8 casos. De janeiro a junho deste ano. Aí o jornal insiste nos números, né, mas vai invertendo, dizendo que foi apenas e onde o coletivo de mulheres gritos de paz de Jeri, que é simpático você ouvir um grupo coletivo e tal, né? Mas, puxa, tem que se basear em dados oficiais. Dados oficiais. A ex-17 também é formada por Acaraú. Os estupros que ele disse que ocorreram só em Jijoca e Jericoacoara são números das seguintes cidades: Acaraú, Amontada, Apuiarés, Bela Cruz, General Sampaio, Irauçuba, Itapajé, Itapipoca, Itarema, Marco, Miraíma, Morrinhos, Pentecoste, Tejuçuoca, Tururu, Umirim e Uruburetama. Quer dizer, vai desde a região metropolitana de Fortaleza, que Pentecoste faz parte da região metropolitana de Fortaleza, até a ponta do litoral. Então, que irresponsabilidade, mais cuidado na hora de divulgar esses números, principalmente quando números gritantes. Nessa hora tem que acender um sinal de alerta na cabeça do jornalista. Então, dado aqui, não existia aquela manchete do Povo de ontem, era completamente mentirosa. Então, quem leu o jornal O Povo de ontem e ainda não está ouvindo a gente, nem leu o jornal O Povo hoje, está acreditando que houve assim, uma epidemia, uma coisa horrorosa lá em Jericoacoara, com essa quantidade estrondosa de estupros. 8 estupros, e não 76. Olha, que cair de 76 para 8 estupros é um erro muito crasso, grave, do jornal O Povo. Bom, dito isso, Newton, ainda do jornal O Povo, a coluna do Érico Firmo. De novo, o nosso querido Érico, né? Tem hora que ele acerta bem, faz umas boas colocações, mas tem hora que ele viaja na maionese, como aconteceu hoje. E quando acontece, a gente está sempre aqui. Outro dia tinha uma pessoa dizendo: você critica seus colegas. Eu critico. Aliás, eu acho ótimo criticar os colegas, porque eu acho que a imprensa comete muitos erros. E a imprensa tem muita credibilidade. Então, eu critico exatamente para que a imprensa melhore. Não estou aqui com a pretensão de que eles vão me ouvir e me ouvindo melhorem, mas se tiver a minha voz e várias outras vozes fazendo essa crítica, com certeza eles vão melhorar. Diz hoje o Érico Firmo, o tópico da coluna dele, o título da coluna é Bolsonaro e os nordestinos. De novo. Bolsonaro chegou ao poder. Aí ele vai dizer que nenhum partido, desde a redemocratização brasileira, nenhum presidente da República conseguiu se eleger se não tivesse ganhado também no Nordeste. O Bolsonaro foi um ponto fora da curva. Ele vai reconhecer isso daí. Bolsonaro chegou ao poder sem voto majoritário dos nordestinos. Na última semana, foi flagrado em fala que demonstra desdém pelo povo. O Érico está dizendo que a fala
do presidente, que é uma fala meio truncada, né? Não é uma fala muito livre, fácil de você compreender, porque o pensamento do presidente é também assim. O presidente é ruim de conversa, de fala, né? Principalmente quando é no improviso. Disse lá aquela história que a gente já ouviu e colocou ontem aqui, dos governadores de Paraíba, porque ele podia dizer se é do Nordeste, ele é da Paraíba, né? Então ele está qualificando os governadores, não o povo nordestino. Ele está falando de governadores como esse da Bahia, né, que faz esse tipo de coisa. Ah, mas o governo tem que pensar na população como um todo, presidente. E o governo do Maranhão? Não tem que pensar também no governo, no povo do Maranhão? Porque essa hostilidade em relação à federação, se você precisa muito da federação, se o seu estado é um dos mais pobres, aí por uma questão de ideologia sua, porque é comunista, e o presidente é da direita, então você vai para um confronto, mesmo em detrimento dos interesses do povo do Maranhão. É óbvio que as relações deveriam ser institucionais a ponto de essa relação entre governantes não interferir nos recursos, nas obras e nas políticas públicas destinadas à população. Mas não funciona muito bem assim no Brasil. Então o Érico está dizendo que aquela fala do Bolsonaro que diz dos governos de Paraíba, é mais ou menos isso que diz, dos governos de Paraíba, o pior é o do Maranhão. Nada, quero nada com esse cara. O que é que está dizendo em relação ao povo, Érico? O que é que te faz nesta frase infeliz de Bolsonaro, uma frase que ele não queria expor, estava cochichando ali com o Onyx Lorenzetti e foi flagrado pelos microfones. Fazer o quê? Igual o recupero, né? Aquela frase dele, boa frase, né? O que é franca, né? O que é bom a gente expõe, o que é ruim a gente esconde, e a partir dali ele perdeu o ministério. A partir dali, Ciro Gomes assumiu o ministério, um tampão, né? Um mandato tampão ali do Ministério da Economia, do governo de Itamar Franco. Pois bem, está aqui o Érico dizendo: desdém pelo povo e intenção de retaliar os governadores da região. Olha só, numa frase só, as absurdidades que o Érico está dizendo. Desdém pelo povo, eu não vi isso, Érico. E eu acho que a frase não respalda o teu comentário. Porque você tem todo direito a ter sua opinião, mas você não pode modificar os fatos. O fato é uma frase do presidente. A frase é esta: dos governos de Paraíba, o que se ouviu, que parte, tem branco e vai para frente. Dos governos, não se sabe o contexto. Ele pegou a frase no andar. Né? Dos governos de Paraíba, o pior é o do Maranhão. Quero nada com esse cara. Você pode até, Érico, dizer que o Bolsonaro está querendo retaliar o Flávio Dino. Daí é você dizer que ele tem uma intenção de retaliar os governadores da região, e você, Érico, é de uma cidade, de um estado e de uma cidade que tem provas cabais de que não há retaliação do governo federal em relação ao povo nordestino. Você é de Fortaleza, Érico, mora em Fortaleza. Você é do Ceará. E é testemunha. Você é jornalista. Tem dever de ofício das ações que o governo Bolsonaro fez aqui no Ceará, em conjunto com o governador Camilo, no início do ano, no início do mandato, em relação com as questões, o enfrentamento da bandidagem aqui no Ceará. Então, você jamais poderia dizer um negócio desse. Ele diz: o momento não poderia ser mais conturbado. Hoje, o presidente visita o Nordeste pela segunda vez. Hoje, daqui a pouco, a partir das 11 horas, o presidente está inaugurando um aeroporto lá na Bahia, Vitória da Conquista. Bolsonaro irá inaugurar o aeroporto para o qual seu governo não chegou a liberar recursos. Grande coisa. O último repasse foi em novembro de 2018, pela administração de Michel Temer. Tu quer o quê, Érico? Que chame o Michel Temer para inaugurar? É isso que tu está querendo dizer? O Rui Costa disse que não vai.
Idiota. Bom dia, deixa eu dar um abraço aqui para os nossos queridos ouvintes. Gilardi Alves Sinésio, bom dia, doutor Paulo Roberto Nobre, bom dia a todos, um bom programa. O Júnior Nóbrega, bom dia, Luciano, lá de Pentecoste. O Elton Pereira, dando conta de que está transmitindo o nosso programa na sua web rádio Interative Metro. Nosso querido Ricardo Gomes, vejo que está chegando com um cafezinho aqui quente, para esquentar ainda mais aqui a nossa conversa. Obrigado pelo seu carinho, amigo. E pelo café, obviamente. Bom dia para o Wagner Viana. Você tomou conhecimento da denúncia do jornalista Oswaldo Eustáquio, dando conta de que Verdivaldo estaria retirando vistos de emergência e que foi descoberto na Deep Web um manual dele para hackeamento? E fiz sim. Bom dia para o Henrique. Um grande abraço, meu primo. Toda vida eu quero ler aqui Telepizza, que é o nome que tu coloca aqui no teu WhatsApp. É o Henrique, lá de Itapajé. Bom dia para o Gregório Borges. E bom dia para o Máximo Manuel dos Santos. Bom dia, meu querido Newton. Tudo bem com você, amigo? Bom dia, Luciano Cleber. Cobre aí do Fabiano, que eles que têm a solução aí para o nosso problema de comunicação. Já. Conversei com o Fabiano. Conversei com o Fabiano e depois a gente fala na interna. Massa. Luciano, é o seguinte, sobre essa declaração do governador Rui Costa, da Bahia, governador eleito pelo PT. É lamentável a falta de compreensão dos nossos governantes quando eles têm seus desentendimentos, quando existem ruídos de comunicação entre eles, e as questões paroquiais terminam prevalecendo acima das questões maiores. Veja que o governador Rui Costa afirmar que do governo Bolsonaro não há um fio de cabelo na construção do aeroporto que vai ser inaugurado, o aeroporto Glauber Rocha, em Vitória da Conquista, a 502 quilômetros de Salvador. É lamentável que o governante baiano tenha essa compreensão, porque, na realidade, o dinheiro não é de Bolsonaro. O dinheiro vem também, de anos Newton, me permite. passados pela União, Também, para, juntamente com o governo baiano, construir esse importante terminal aeroportuário. Mas ele nem falou sobre isso, assim, certo? É o Érico que está fazendo esse comentário. Porque se fosse levar ao pé da letra, também não tem nenhum recurso do Rui Costa. Que não é pessoas, né? Na verdade, era o governo do Jacques Wagner, do anterior. Né? Então, teria que chamar o Temer e o Jacques Wagner para inaugurar o aeroporto. Me perdoe a interrupção. Então, assim, é lamentável que, nesta hora, a gente veja que as questões paroquiais, elas são mais importantes do que as questões de Brasil. Porque aqui é uma conquista do povo brasileiro, que vai viajar para Salvador, que vai viajar para a Bahia, é uma conquista do povo local da Bahia, do povo baiano, do bom povo da Boa Terra, que vai ter um novo aeroporto para de lá sair para onde quiser. Então, nesta hora, as autoridades deveriam ser mais democráticas e de espírito mais desarmado, para, nesta hora, saberem exercer a liturgia do cargo e ter uma boa... Oi, Newton. Fugiu, não sei se a ligação caiu, o que é que aconteceu, alguma coisa, né? Não, caiu não. Então, caiu a comunicação, né? Bom, então, vamos... não sei, talvez refazer a comunicação, mas aqui, estamos nesse momento só na Paraíso FM, que acho que a comunicação com a Assunção deu tilt, houve algum problema. Mas é só assim, o Newton estava dizendo que essa questão de recursos, na verdade, o governador da Bahia nem deu essa desculpa. A desculpa que o governador, ele queria só uma desculpa, porque se não tivesse essa história do governadores Paraíba, né, está querendo surfar aí numa onda de tentar ver se desgasta. Toda hora há uma tentativa de desgastar o presidente Jair Bolsonaro. E ele contribui bastante, né? É claro que ele contribui bastante. Então, ele está dizendo, na verdade, é que o número, ele era a inauguração, e o próprio Rui Costa teria convidado o presidente Jair Bolsonaro para a inauguração. Então, a motivação de ele não ir
Não é porque não tenha havido recursos do Bolsonaro, porque também não houve recursos, digamos, de Rui Costa. Recursos do governo do Estado, uma parte menor, um terço, é mais ou menos 70 e poucos milhões do governo federal e 30 e poucos milhões do governo estadual. Então, não havia essa motivação de dizer que não havia recursos do Bolsonaro. É tanto que o Rui Costa havia convidado. O que aconteceu é que depois do convite teve essa conversa, essa frase. Obrigado, Ricardo. Teve essa frase do Bolsonaro, essa frase infeliz, que ele não queria expor, mas foi exposta, e a partir daí estão tentando, de todas as formas, tirar. Todo mundo quer tirar uma casquinha, né? Camilo soltou uma nota aqui, Sarto soltou outra lá, Alcione, que sempre esteve conivente com os governadores que mantiveram o Maranhão no estado dos mais pobres do Brasil. Acompanhou as roubalheiras todas, ela sabia, nunca levantou a voz, nunca pediu respeito a esses governadores, ao povo do Maranhão, mas quis tirar, todo mundo quis tirar, é Bolsonaro, né? Então nós temos que fazer alguma coisa contra o Bolsonaro. Beijo grande para Vilma da Dagre, que foi minha chefe, mulher maravilhosa, linda, inteligente, tenho saudade dessa mulher. Bom, mais para frente, né? Então, o que aconteceu é assim, ele está dizendo que ele queria fazer uma coisa muito aberta, a ideia dele era uma, e o Exército é que tomou conta da organização. Isso é normal. Toda vida que o presidente da República vai para um evento, é a segurança do presidente da República que se sobrepõe à do Estado. Então, quem vai dizer as normas é o Exército, é o GSI, é o cerimonial do Palácio. Sempre foi assim. Desde que Brasil é Brasil, desde que o mundo é mundo, sempre foi assim. Eu já participei de vários eventos, quando eu estava na Caixa Econômica. Quem mandava era o cerimonial. Onde o presidente vai, é óbvio, é a hierarquia. Ele queria só uma desculpa. Ele dizia, não, seria 300 convidados, e 70 convidados do governo do Estado, o resto do Planalto. Depois passou para 600 convidados, e só 100 seriam convidados do governo. Então, segundo o Rui Costa, né, fazendo beicinho, o que o Bolsonaro estava querendo ali é fazer uma convenção partidária. E está aí a besteira do Hélio, dizendo que é uma coisa contra os políticos nordestinos. Vai estar cheio de político nordestino lá. Não vai estar a oposição ao governo, ao presidente, Rui Costa, do PT. Talvez até amando, né, do petista. Olha, não, faz aí um gesto aí que é para ampliar essa história. Ninguém pode deixar. É uma onda, é uma brecha que o Bolsonaro deu. A gente tem que ocupar. A gente tem que aproveitar a oportunidade, porque tudo que a gente fez até agora para desgastar Bolsonaro politicamente não deu certo. Então, vamos aproveitar essa frase. Aliás, estão dizendo até que a maior oposição ao governo do Bolsonaro é o partido da língua. É a língua dele, né? Fala demais e dá brecha e dá condições para que explorem. Bom dia para o Rubem Brasil, que está na escuta do programa lá no ICO, e também para Helena Soares. Vamos ver se ele está lá. Bom, Nilton, tudo bem? Testando aí, como é que estamos? Tudo bem, Luciano Peva. Agora eu te escuto com a qualidade que a gente conta sempre. O telefone, não sei o que é isso. Seguinte, Luciano, só colocando aqui a minha pimenta malagueta nesse assunto. Na hora que eu comentava, eu creio que você não teve o retorno, de que é lamentável que as questões paroquiais falem mais alto do que as questões de Brasil. E este aeroporto que vai ser inaugurado, aeroporto Glauber Rocha... Não, nós já vimos ouvido tudo isso aí, viu? Nós ouvimos. Esse aeroporto é uma grande conquista para o turismo brasileiro, uma grande conquista para todos os pequenos que dirigir a Bahia, Salvador, e uma grande conquista para o povo baiano, que de lá vai poder sair para o destino que lhe aprouver. Então, o dinheiro aqui não é do seu Rui Costa e não é do Jair Bolsonaro, mas com recursos da União, em parceria com o governo baiano, é que esse terminal está sendo concluído, está sendo inaugurado. Então, portanto, deveria existir mais a vivência da liturgia do cargo, com respeito para com a autoridade maior do Brasil, que é o presidente da República, e
deixar essas questões menores para um outro momento, para o segundo plano. Porque já dizia o doutor Tancredo Neves e o doutor Ulisses Guimarães, que a política é a arte da língua. É preciso conversar, 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 conversar. E o que essas autoridades não têm sabido é conversar. Por questões ideológicas, o Brasil se tornou menor. As questões ideológicas parecem que são mais importantes do que toda a situação por que passamos no nosso Brasil e que as autoridades deveriam estar mais irmanadas, focadas na superação das grandes questões nacionais e regionais. E nessa história aí, quem inaugurou essa história do nós contra eles foi o PT. Né? O PT criou esse discurso do nós contra eles, né? Então, os pobres contra os ricos, os brancos contra os pretos, os gays contra os héteros. Então, essa história do nós contra eles foi... Mas o povo do Bolsonaro está seguindo a cartilha com o sinal trocado. Está com o mesmo discurso do nós contra ele e meio paranoico. É como se tudo houvesse ali uma conspiração para derrubar o governo. E essa mesma história de dividir o país está também sendo... E esse mesmo fanatismo que endeusava, daqui a pouco os caras também estão achando que, assim como os petistas acham que Lula é um deus, né? O partido virou uma seita, daqui a pouco Bolsonaro também vira um deus sem ter um partido que seja seita, porque não existe nem partido, né? Deixa eu dar um bom dia carinhoso aqui para o Tadeu. É muito perigoso, Luciano. Tadeu... Você lembra daquele discurso da Janaína Pascoal, quando iria naquela convenção ser indicada a vice do Bolsonaro? Você lembra do discurso que ela fez, exatamente alertando ao PSL para que o discurso do PSL não fosse o PT ao contrário? PT de sinais trocados, né? Bom dia para o Tadeu Fontinelli, meu querido ex-colega da Caixa Econômica, gente muito boa, uma das boas pessoas da Caixa. Tem muita gente boa por lá, Tadeu é uma das melhores. Karina Menezes, bom dia, Luciano. Como gostaria de ter ao lado do presidente, de estar ao lado do presidente hoje, na Bahia. O Júnior Nóbrega, Luciano, o Renato Aragão foi chamado várias vezes de Paraibinha, no programa dos Trapalhões. Nunca vi ninguém se queixando disso. É muita hipocrisia. É só uma tentativa de exploração, né, cara? Deixa eu falar uma coisa aqui que o Wagner está falando sobre o Verdivaldo, que é o Glenn Greenwald. Então, o Glenn Greenwald foi flagrado esses dias tentando tirar um visto americano para os seus filhos, parece que tem 2 filhos, de emergência. Então, cria sempre uma especulação. Por que ele estaria tirando o visto de emergência? Segundo ele, o próprio Verdivaldo deu uma declaração no seu site que a mãe dele estaria morrendo de câncer nos Estados Unidos, então ele queria que as crianças fossem conhecer a avó antes de morrer. Daí, porque está pedindo um visto de emergência. Bom, há várias especulações, eu não quero entrar nessas especulações, mas ontem o Wagner está falando aqui do jornalista Oswaldo Eustáquio, e ele disse que lá no site, no Intercept, isso é público, tem um manual, como se fosse uma cartilha para você hackear. É ele ensinando você a fazer o mal. Ele está dizendo que se você tiver alguma coisa e queira mandar isso anonimamente para ele, como é que você deve fazer? É uma cartilha do mal. Então, você pega o seu notebook, vai para uma cafeteria, um café, lá você pega o Wi-Fi público, né? A ideia é assim, se você faz em casa, no seu gabinete, no seu escritório, rapidamente é fácil de identificar o IP, né? O endereço do computador, a rede de internet. Então, você vai para uma rede pública, eles citam um café. Chegando lá, você muda o sistema operacional. Se está no Windows, busque um outro sistema operacional. Tudo isso ele dando dicas de como é que você usa um pendrive, pega esse material e envia, aí dá o endereço lá da Deep Web. A Deep Web é uma coisa pouco conhecida para os seres comuns, mas a moçada da internet, que é enfronhada com esses assuntos, conhece muito bem. É um mundo livre, se a internet é um mundo livre, esse Deep Web é um mundo mais livre ainda, e não deixa rastros.
a principal característica e por que é muito usada por criminosos, por traficantes, por terroristas, muitos bandidos usam muito a Deep Web, exatamente porque é irrastreável. As autoridades não conseguem rastrear. Então, você vai lá, e ele tem um manual explicando isso, como é que você comete um crime. E aí o jornalista diz assim, olha, imagina que dentro da Polícia Federal tenha um cara que seja lulista. Ele faz uma especulação, tudo aqui é especulação, e eu estou apenas dividindo essa especulação com vocês. Então, ele tem uma informação privilegiada, de que, por exemplo, olha, o Lula já tem os documentos aí, o Lula vai ser condenado, e joga isso até para... Agora, fazer até um parênteses, tá? Já está pronto aí para julgamento o processo do Lula, segundo a acusação, ele teria recebido 12 milhões e meio de propinas para a construção do Instituto Lula. Já está pronto para julgamento. Houve uma tentativa aí da defesa de Lula, pediu mais uma coisa, o Bonar negou, portanto, já está na sua mesa para a sentença. Bonar, não é mais o Moro e naquela moça. Então, o Lula foi condenado pelo Moro, estou fazendo aqui um parênteses, eu volto já, não me perco não, tá? Foi condenado pelo Moro, estou falando de primeira instância. Depois foi condenado pelaquela Hart, uma moça muito inteligente, simpática, bonita, né? E agora vai sofrer a condenação do Bonar. 3 juízes diferentes na primeira instância. E só falam do Moro. Então, está pronto. Então, imagina que o cara fosse amigo do Lula, então ele pega esse material, ele pega esse material de forma criminosa, né? Ele tira dos autos, faz alguma coisa de alguma investigação da polícia, ele vai num café, faz tudo isso que o manual do hacker, que está... ele não só... Ele incita, na verdade, o Intercept incita que as pessoas do mal, né, e mostra, ensina caminhos de como você perpetrar esse tipo de mal. De pessoas desonestas que peguem informações cruciais, sigilo, né, e possa divulgar para ele o Intercept. E é óbvio que se você faz isso para o Intercept, ele tem lá, dentro da Deep Web, ele tem lá um endereço para ele. Então, você encaminha. Mas é óbvio que você pode, dentro da Deep Web, também criar outros endereços e fazer, disseminar informações. E aí sim, acabou-se, é uma balbúrdia, não terá mais calma no Brasil, porque todo mundo vai cometer esse tipo de crime e a imprensa pode divulgar. Mas daqui a pouco a gente vai ter que rever esse tipo de coisa. Que alguém comete um crime. O que foi que houve com o Intercept? Alguém cometeu um crime, invadiu o celular de procuradores, um crime, então cometeu o crime. Para se livrar desse crime, vai numa cafeteria, pega esses dados, muda o sistema operacional, entra na Deep Web e encaminha para o Intercept. Então, o Intercept, claramente em conluio com o criminoso, sabendo que aquilo é de origem criminosa, é óbvio, né? Nenhum jornalista é ingênuo. Se aquilo dali, aquela informação que você está recebendo é de invasão de celulares, quer dizer, não tem autorização dos autores, aquilo é um crime. Mas a lei brasileira é muito leniente, né, favorável à liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão tem que ter também os seus limites. Então, segundo o jornalista Eustáquio, é possível que o Intercept, é possível que a especulação que ele faz do Green é que ele está querendo fugir do Brasil, que ele realmente cometeu crime, que a Polícia Federal vai comprovar isso daí, esses crimes, e ele iria ser enjaulado aqui no Brasil. Aí vem a especulação de que o filho do Bolsonaro vai ser embaixador, as coisas vão ficar mais difíceis, e ele gostaria de fugir para os Estados Unidos. Isso é uma especulação do jornalista com base nesses dados que ele diz ter encontrado o caminho, os rastros do bandido que entregou, pelo menos, o modus operandi, a forma como ele encaminhou os dados para o Greenwald. Você está querendo falar alguma coisa, Nilton? Estou ouvindo aqui o retorno. Luciano, veja só, é uma proposta a uma ação terrorista. Isso aí que esse site vagabundo está propondo. E
triste do jornalista e entrar nessa. Porque o jornalista profissional, que respeita a sua profissão, que tem o zelo pela sua profissão, que sabe o quanto a nossa profissão é de uma extrema responsabilidade, tudo aquilo que nós afirmamos, escrevemos e que vai a público, ao encontro da sociedade, é de uma extrema responsabilidade. E nós não podemos entrar nesse tipo de proposta terrorista. Para mim, é uma ação terrorista. Me faz lembrar o modo de cooptação dos fundamentalistas islâmicos. Isso precisa ter um olhar das autoridades competentes. É ver um cara lá de fora, um gringo, fazer isso no Brasil. Cadê o Público Federal, Luciano? Cadê o Ministério Público Federal? Cadê a Procuradoria-Geral da República? Rapaz, é uma conivência, é um faz de conta que não está acontecendo nada. Parece que o Brasil é uma república de bananas. Nós não estamos aqui, de maneira nenhuma, estimulando a falta de liberdade no exercício da imprensa, mas porque nós queremos a liberdade no exercício da imprensa, é que nós temos que ser responsáveis como jornalistas, como profissionais da comunicação social, seja o radialista, seja o jornalista, seja o cronista esportivo, nós temos que ter responsabilidade. A informação é algo precioso para a sociedade. Transformar mentira em algo como se fosse verdade é um crime. Então, isso aí, para mim, é uma ação, é uma proposta de uma ação, de uma prática terrorista, de cooptação terrorista. Olha, Luciano Huck, essa novela já está excedendo todos os limites, sinceramente falando. E cada vez mais claro, Nilton, que o propósito, o desiderato desse cara é soltar o Lula. É soltar o Lula. É dar impunidade para os bandidos de colarinho branco. Quem é que está fazendo isso? Desrespeitar as leis, passar por cima das decisões judiciais já consagradas à luz da legislação. Olha... Aí vem esse cara lá dos Estados Unidos tentando desestabilizar o Brasil. Como você disse, essa jornalista Glenn Greenwald, que é casada com um deputado lá... Davi Miranda. É. Essa jornalista é um vagabundo. Isso é um vagabundo. Olha, isso para mim não é meu colega de imprensa, coisa nenhuma. Não, mas é vagabundo ou vagabunda? Vagabundo. Ah, tá. Cara, mas realmente é complicado. Aí vem um cara lá de fora e tentar se aproveitar de uma legislação frouxa no Brasil e fazer. Como eu estava te dizendo outro dia, a polícia britânica não é um país qualquer, não é uma república de banana. Houve um vazamento de documento oficial. E olha só, o documento é um telegrama. Não houve nem adulteração. Que aqui ainda existe a suspeita de que haja adulteração dos documentos para tentar incriminar as autoridades. Lá a polícia está em cima, está investigando. E está pedindo à imprensa britânica que não divulgue. Está dizendo que não divulgue porque e mostre para a polícia. Aqui não, a Polícia Federal está como que emparedada. Não pode fazer nada porque seria um atentado à liberdade de imprensa. Tem que investigar, sim. Tem que investigar. Independentemente se o que está sendo dito ali é verdadeiro ou não. Começa daí, tem que investigar o material para saber se é verdadeiro ou não. A dizer que nós temos perito aqui no jornalismo. O jornalista não é perito em nada. Luciano, não existe liberdade de imprensa sem um pré-requisito da verdade. Não existe liberdade de imprensa sem um pré-requisito da responsabilidade. Não existe liberdade de imprensa sem um pré-requisito da ética. E essa camarada simplesmente pôs por terra todos esses pré-requisitos. E nós estamos aqui há quase um mês em função de uma bandalheira dessa, criada por uma folha de São Paulo acomodada com esse site Intercept. E a Veja, né? Aguarida a esse tipo de falso jornalismo. Para mim não é jornalismo, não. Mas Para mim é um antijornalismo.
Mas veja que a Folha de São Paulo, esta semana, por exemplo, já não teve reportagem. Era uma série de reportagens. O que a Folha fez esta semana foi uma matéria repercutindo o que havia sido publicado no site, porque, como até então estava. Aí ela anunciou uma série de reportagens, que não deu 3, né? E nesta última semana já não teve manchete e não teve mais matéria assinada dentro da Folha. Foi uma repercussão. Deixa eu dar um bom dia para o Francisco Figueiredo, dizendo que o caso do governador da Bahia não comparecer à inauguração do aeroporto é porque ele vai levar a vaia. Tu está falando isso, né, cara? O Francisco Figueiredo, o Gade Gomes da Aerolândia, mandando um abraço também, a Fran Fernandes, o André Lima Ramos, abençoando aqui a gente, amém, grande abraço. Bom dia para o Sérgio Sobreira, para o Jesus Alves, a Fran Fernandes, mandando um bom dia para o Assis Nascimento, o Francisco Facó. Bom dia, o som da rádio está ótimo, Paraíba. E aí botou em caixa, está chamando a gente de Paraíba, né? Graças a Deus que somos Paraíba. A você, eu sou do Ceará, bicho. Paraíba é outro estado. Bom dia. Não, e quando eu viajava, a gente, quando vai por aí, perde o nome também, né? E aí, Ceará? Tranquilo, né? Bom dia para o Ronaldo Feitosa. Bolsominions e lulistas são totalmente iguais. Isso é o Ronaldo Feitosa. O Ronaldo diz assim, Luciano, na verdade, muitos já acham o Bolsonaro um deus. Ele já disse ser um enviado. Forte abraço. O Bolsonaro chegou a dizer isso, que ele era um cara enviado, que ele tinha uma missão. Né? Ele disse isso. E as pessoas acreditam na missão. E assim, é mais fácil até você endeusar o Bolsonaro do que o Lula, porque o meio do nome do Bolsonaro é Messias, né? Que é o enviado. Mas ninguém deve ser endeusado, tá? Porque esse tipo de idolatria ninguém quer. E o Bolsonaro não é nenhum deus, né? Está muito longe disso. Nem tanto também o Lula, né? Porque o Bolsonaro, pelo menos, não é tão ladrão como se revelou o ex-presidente Lula. O Diário do Nordeste traz hoje aqui... É uma pausa para beber. O Ricardo não quer que eu pare de falar, não, viu, cara? O Diário traz hoje a relação dos deputados federais e os gastos. Geralmente, o Diário de vez em quando gosta de fazer isso, né? Mas vamos lá, já que ele trouxe, ele traz um ranking dos deputados. Então, eu vou dizer aqui que os que gastaram mais, entre os que gastaram mais, tem 2 do PT, José Ayrton e Luiziane Lins. Quem gastou mais mesmo, deputado federal, com o dinheiro que ele tem lá para gastar do seu gabinete, foi o Vaidon Oliveira do PROS, gastou 231 mil, e depois vem o Heitor Freire, do PSL, partido do presidente, gastou 213. Logo depois, José Ayrton, com 206, Luiziane, 200. Aí, no meio, vem mais ou menos no meio. Aqui, dos de Sobral, por exemplo, temos Leônidas Cristino, foi o que gastou mais, 172 mil. E o Moses está entre os que gastaram menos, está entre os 3 que menos usaram dinheiro do gabinete. Usou 110 mil. Abaixo dele, na verdade, está entre os 2, né? Porque o outro é o Pedro... O outro é um que mal governou. O Mauro Benevides Filho esteve o tempo todo, então, para contar, o Aníbal Gomes está com 21 mil, mas esse tem que ser levado em conta, não, porque a maioria do mandato foi do Mauro Benevides. Ele tinha que estar aqui, era o Mauro, para saber quanto é que ele gastou. Então, os 2 que menos gastaram, que menos deram prejuízo, digamos, para a Receita Federal, está o Moses Rodrigues. E entre os que mais gastaram, o Vaidon, do PROS, o Heitor Freire, do PSL, o José Ayrton, do PT, e a Luiziane Lins, também do PT. Notícia também do Diário do Nordeste, aqui em Irauçuba, na região norte, TRE do Tribunal Regional Eleitoral, caça o mandato do prefeito e do vice de Irauçuba. Mas eles vão continuar no cargo. Assim como o prefeito de Sobral teve também um mandato cassado, o prefeito Ivo Gomes, ele continua na gestão até que todos os recursos sejam analisados e julgados. Então, ontem, o TRE cassou o mandato do prefeito e do vice de Irauçuba. Bom, aí, trazendo aqui para a clipagem que eu fiz, né? Deixa eu dar um bom dia aqui, voltar aqui para os nossos queridos, né? O Soares, da Retífica, mandando um abraço. O Auriclécio Macedo, bom dia. Bolsonaro
vai adorar menos corruptos no palanque na inauguração. O Sérgio Sobreira, cadê as feministas do PCdoB contra o prefeito de Uruburetama? Bem lembrado, assim, não só o prefeito. Hoje o Érico traz na coluna dele também essa cobrança. PCdoB, durante muito tempo, durante todo o tempo, durante todo o tempo, esse prefeito que recebia ameaças, que recebia denúncias e tornava essas denúncias com ameaça contra as mulheres. Então, havia lá 4 mulheres que entraram com boletim. Essas mulheres foram processadas, e o prefeito ainda exigiu uma retratação, um pedido de desculpas, e 3 delas fizeram isso. A mulher foi vítima de abuso e ainda teve que se desculpar publicamente, como se fosse ela a culpada. Uma delas se revoltou, né, se insurgiu, e essa mulher não recebeu a solidariedade das feministas, não recebeu a solidariedade do PCdoB, que foi conivente, não há outra palavra, foi conivente, porque não tem como não saber. O PCdoB foi omisso, passou a mão na cabeça de um monstro que abusava de mulheres dentro do consultório. Um monstro que só depois que é divulgado pelo Fantástico tem toda essa celeuma. Aí, de repente, o PCdoB expulsa, de repente, o Ministério Público manda prender, de repente, a Justiça tem mais agilidade, de repente, os conselhos também vão lá ajudar as mulheres. Tinha que ter ajudado antes. Tudo bem. Antes tarde do que nunca. O PCdoB expulsou. Mas quanto tempo o PCdoB levou para expulsar? Foi conivente durante todo esse tempo. Obrigado, Sérgio, pela lembrança do assunto. Bom dia, Prólio Clécio Macedo. O Manuel Filho, bom dia. Estou na escuta do programa. O Cristiano James também. E o Soares, já falei aqui, mandando um abraço. O Jesus Alves também mandando um abraço para nós. Pois não, Newton? Mas essa, Luciano, é uma prática muito comum entre os políticos, sejam eles da direita ou da esquerda. Quando um correligionário, digamos assim, começa a fazer bobagem, começa a fazer besteira, então todo mundo faz vista grossa, né? Começa a ter problema de miopia, não consegue enxergar as coisas. E esse fato de Uruburetama é uma comprovação disso, porque já existia várias denúncias com relação a este camarada que é um tarado, que um dia conseguiu se formar e se graduar na medicina, e utilizando-se da medicina no exercício da prática da ginecologia, sem ser ginecologista, porque a Sociedade Cearense Ginecologista, inclusive, saiu com a nota dizendo que ele não tinha habilitação para atuar como ginecologista, embora médico, e, na verdade, ele era um clínico geral que estava ali como médico explorando a política e já há tanto tempo nesse município de Uruburetama se representando no poder. Ele, a mulher e ele. E o povo, convenhamos também, uma boa parcela de culpa dessa história, né? O povo de Uruburetama tem que fazer uma meia-culpa, tem que fazer uma reflexão de como é que um camarada desse se perpetua influenciando na cidade de Uruburetama por tanto tempo, ao ponto de chegar ao que se chegou. Pois é bom puxar também a orelha da população. E assim, essa coisa machista, né? A população tem esse viés machista. É como se as mulheres é que foram culpadas desse crime que elas foram vítimas, de vítima se tornar culpada. É um absurdo. E é bom lembrar que esse partido é o partido lá do governo do Maranhão, o seu Flávio Dino, que está aqui. Deixa eu dar um bom dia para o Marques Jordão, de São Benedito, que disse que também está na escuta. E o Clécio Macedo Rocha está dizendo, Luciano, você leu sobre advogados cearenses, entrou contra o Bolsonaro no STF sobre os paraíbas nordestinos. Entrei, o cara quer aparecer. Sandra Cabral também mandando um bom dia para nós. Aqui eu estava falando do Érico, né? Mas veja aqui na matéria do Estadão, aeroporto expõe tensão de Bolsonaros com políticos do Nordeste. Por que não governadores do Nordeste, né? Tudo bem que os governadores são políticos, mas nessa inauguração muita gente política vai estar lá, muitos políticos do Nordeste estarão lá.
políticos que estão com o Bolsonaro. Só como é que coloca isso? São 3 pessoas que assinam a matéria. Paulo Beraldo, Juliana Lindner e Mariana Halper. Então, os 3 para cometer essa bobagem que vão dizer. A inauguração do aeroporto Glauber Rocha, em Vitória da Conquista, na Bahia, evidenciou o clima tenso entre políticos do Nordeste e Jair Bolsonaro. Entre políticos do Nordeste e Jair Bolsonaro. Políticos do Nordeste. Tem vários políticos do Nordeste que não têm com essa atenção. Entre políticos de oposição do Nordeste. Aí tudo bem, se você adjetivasse, né? Após comentários do presidente sobre governadores da região. O terminal, localizado a 518 quilômetros da capital baiana, será inaugurado hoje pelo presidente, sem a presença do governador do estado, o petista Rui Costa. Na sexta-feira passada, em áudio captado pela TV Brasil, Bolsonaro faz referência à região, não fez referência à região, fez referência a governadores. Então, por favor, né? A região, e diz que o governo federal não devia dar nada para o governador do Maranhão, Flávio Dino. Também não é dito isso. A frase diz, eu não quero nada, com esse cara eu não quero nada. Vamos ouvir de novo aqui. Tem que ter nada para esse cara. Tem que ter nada para esse cara. Aí já é o governo federal, tem que ter nada, tem que ter conversa, tem que ter nada, envolve um bocado de coisa. Mas aí os jornalistas já interpretam como isso daí, né? Aí, de novo, tá, Nilton, para dizer que não era aquela questão de porque deu recurso ou não deu recurso. Está aqui o cerne, a desculpa que o Rui Costa colocou. Ele diz, eu que convidei o governo federal e temos 100 credenciais, o sentimento é de perplexidade. Olha, é como se fosse a primeira vez que isso acontecesse. Quem manda no cerimonial onde o presidente participa é o Planalto. É o GSI, é o cerimonial do Planalto, é o Exército, e não do governador. O governador tem que seguir o cerimonial. Isso é hierarquia cerimonialística. Aí o prefeito disse que isso causa perplexidade. Perplexidade é um governo do Estado, por uma descortesia, por uma questão ideológica, partidária, não participar de um evento. Isso sim é falta de educação, é falta de cortesia, é não seguir a liturgia do cargo. Ele pode ir lá e até dizer, olha, eu achei estranho, fazer a sua reclamação. Agora, não ir é um desrespeito, não só com o cargo que ele exerce, porque ele não é apenas presidente do PT, governador petista, ele é governador dos baianos. E, obviamente, que há baianos que aprovam também Bolsonaro, se for nessa questão política. Mas é ali um governador do estado da Bahia e um presidente da República que deveriam se encontrar para inaugurar um equipamento público custeado por recursos das 2 entidades, federal e estadual. Então, é mimimi, é besteira, é descortesia, é falta de educação desse petista. Deixa eu dar um bom dia aqui, o Oliveira, radialista J. Oliveira, bom dia. Estamos aqui conectados na redação do Sobral Pop News TV, assistindo o melhor programa democrático de Sobral. Muito legal, muito bom, obrigado por suas palavras e também pela carona que você dá transmitindo o nosso programa. Um grande abraço pelo seu carinho. O Antônio Lacerda, o Ricardo Gomes, conhece você e diz que você é gente muito boa, viu, Oliveira? Eu não conheço, só conheço assim, já se viu uma vez passando, né, por aí, mas é bom ter você, que é gente boa, segundo o testemunho do Ricardo, ao nosso lado. O Antônio Lacerda, bom dia, Luciano. Você viu a capa da Cruzoé? A grande mídia não repercutiu nada. Grande abraço. Antônio Lacerda, você devia pelo menos me dizer o que era que tinha na capa. Não sei, já vi algumas capas, não sei a qual você se refere, qual seria o tema. Se for o caso, diga aí que a gente conversa aqui. O André Lima, Luciano, pelo menos a Globo e o programa Fantástico foram úteis para alguma coisa. É necessário repercutir nacionalmente para que o partido possa tomar providências. Que vergonha. Realmente, que vergonha. Porque não era a primeira vez. Pelo menos o site do Donizete, o CNC, do colega Donizete Arruda, sobralense, né? Grande jornalista, já tinha dito isso várias vezes, já tinha anunciado isso várias vezes. Eu já tinha visto matérias de televisão sobre isso, matérias em jornais também sobre isso. Só quando a Globo, né? Dando na Globo, né? Aí tudo rapidamente se fez. Expedito Boto, bom dia, Luciano. Quais os ministérios que vão ser atingidos com o corte de 1,4 bi do orçamento? Geralmente todos, viu, Boto? Quando tem esse corte, é linear.
geralmente vai de cima para baixo. Agora, o governo pode sim fazer as suas prioridades, né? Então, é de novo um corte. Eu estava me lembrando aqui mais cedo, o Vicente dizendo, né? Olha, coloca um hospital em cada cidade, uma escola, não sei o quê. Rapaz, se tivesse dinheiro, era bom demais. É uma solução muito fácil, Vicente. E os governadores, os presidentes, todos já teriam feito isso. O problema é que para você construir escola, para você abrir estradas, para você construir hospital, tem que ter dinheiro. E não tem dinheiro. Está aqui hoje mesmo, o governo está anunciando o corte de mais 1 bilhão e 400 milhões. E não é boto, porque o governo é ruim, não. Não é porque o governo queira fazer isso, não. É porque o orçamento é previsão orçamentária. O orçamento aprovado, o orçamento enviado ao Congresso pelo então presidente Temer e aprovado na legislatura anterior, porque o orçamento é sempre uma previsão de receitas e despesas para o ano seguinte. Então, ele projetou assim, nós vamos ter aqui arrecadação de tanto de ICMS, tanto de FINS, COFINS, tanto de imposto, e nos impostos federais. Eu coloquei o ICMS aí por engano, né? Os impostos federais, porque eu estou falando de orçamento federal. O governo do Estado fala do orçamento local, fala do ICMS. Então, o que acontece? Aquela previsão de imposto que tinha que ter chegado, não chegou na conta do governo. Então, nessa hora, o que acontece? O governo diz, olha, aquele dinheiro que a gente imaginava que viria, que a gente projetava que viria, não veio. Então, aquela despesa que a gente imaginava fazer com esse dinheiro não poderá ser feita. Então, qual foi o rumo? Aí tem lá, o governo está dizendo, no imposto de renda, no COFINS, todos os impostos. A previsão era entrar tanto, não entrou, entrou menos. Então, aquela receita, aquela despesa que estava projetada para acontecer, baseada na arrecadação, não poderá acontecer, porque não tem dinheiro. Então, Vicente, seria muito fácil a gente construir estradas, abrir estradas em tudo quanto é canto, né? O próprio cara da infraestrutura está reclamando, olha, eu estou aqui cheio de projetos para fazer, mas não tem dinheiro. O dinheiro, haverá agora mais um corte para isso. Então, bom dia para o José Sérgio Araújo. Bolsonaro tem medo de abrir ao público porque sabe que vai ser vaiado no Nordeste. Por isso só chama, puxa saco. Não é o que aconteceu. Onde o Bolsonaro tem ido, tem sido ovacionado até, não é, José Sérgio, né? Abrir ao público, história é essa que não abre ao público, ainda está botando mais gente. Agora, o cara foi vítima de uma facada, né? Então tem que ter cuidado, tem que ter as precauções. Não é só ameaça, não. Ele foi hospitalizado, foi cirurgia, sofreu muito com isso daí. Então a ameaça é latente. E tem, agora mesmo, a Veja está dizendo, tem bandidos querendo matar Bolsonaro. Flávia Cavalcante, meu jornalista consistente, parabéns pelas suas observações. Antônio Lacerda, é a mesada para a mulher de Toffoli, matéria dessa semana. O Lacerda, isso é antiga, tá? Essa matéria faz muito tempo que se fala disso daí. Bom, nós estamos já chegando ao final do programa, são 6h58, o tempo corre, né, Nilton? Um grande abraço, Nilton, né? Está na hora. Está na hora da gente fazer a desconexão entre a Paraíso FM Sobral com a Rádio Assunção Cearense de Fortaleza. Um grande abraço para os nossos queridos ouvintes da Assunção e também aqui da FM Paraíso. Um grande abraço para o Fabiano, para o Saldanha, para o Nilton Mourão. E agora retoma o programa o nosso querido Assis Nascimento. E continua também sob o comando aqui do Ricardo Gomes. A todos, amigos, um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Se Deus quiser, meu caro Luciano Kleber, abraço para você, abraço ao Nilton Mourão, pessoal da Assunção, bom dia.